Romanos capítulo 8, versículo 37 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então essa palavra dessa noite eu quero trazer para nossas vidas mais do que vencedores. E aí, queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para o livro de Romanos, a carta de Romanos, alguns teólogos falam que talvez seria o 5º evangelho. E ele é muito rico, porque ele traz para mim e para você ensinamento, doutrina, e ele traz também ânimo para os crentes, encoraja, edifica os crentes que recebiam essa carta. E nós também que recebemos essa carta hoje, nós entendemos que o livro de Romanos é como se fosse escrito ontem. Olha que coisa interessante, ele foi escrito 56 a 58 anos depois de Cristo. Então, muitos anos atrás, esse livro foi escrito. E, provavelmente, Paulo escreveu essa carta aos romanos na cidade de Corinto. E é interessante, para nós entendermos realmente o que é esse capítulo 8, eu queria que você voltasse um pouquinho aí no capítulo 7. A primeira coisa que nós podemos aprender é que ele estava num dilema, ele estava preso, ele se tornava prisioneiro da lei do pecado que estava entranhada nos membros dele. E isso não é diferente conosco também, que muitas vezes a nossa vida não avança, muitas vezes a nossa vida espiritual ela fica parada, porque nós estamos presos à lei do pecado. E nós vamos ler o capítulo 7, do versículo 13 ao 23, que diz assim: Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Versículo 15: Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, o querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, a primeira coisa, o dilema que ele enfrentava é que ele se tornava prisioneiro da lei do pecado. Interessante que a lei é boa porque indica a estrada de Deus. Mas, queridos, nós temos que entender, porém, ao mesmo tempo, me leva para a morte, pois sou atraído egoístamente pela transgressão. Muitas vezes o pecado nos chama para fazer algo que não agrada o Senhor. E aí, quando nós entendemos isso, mesmo que eu não querendo transgredi-la, mas observar, não consigo observá-la sempre. É interessante que um dia desse eu conversando com a pessoa, e a pessoa falou para mim assim: pastor, se realmente nós conseguíssemos obedecer toda a lei, a gente seria muito feliz. Mas nós não obedecemos, querido. Mas nós temos que entender que quando Paulo entendeu que ele era prisioneiro dessa lei do pecado,
que estava entranhada nos membros dele, ele estava dizendo que ele necessitava de algo para a sua vida. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas 5, um pouquinho à frente, Gálatas 5, 16 a 26, que fala sobre a obra da carne e o fruto do Espírito. E aí nós entendemos, diz assim, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. E aí no versículo 19 fala assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro como já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Então são várias coisas, são várias obras da carne que nos prende. Mas aí no versículo 22 fala assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então aqui ele está falando que nós precisamos de ser libertos. Nós temos essa esperança dessa libertação possibilitada por Deus, através dessa palavra, através de Jesus Cristo. E aí eu falei aqui pela manhã, que um dos locais onde nós somos provados se realmente nós estamos andando no Espírito ou na carne, é no trânsito. Todas as vezes que nós passamos alguma tribulação, que nós passamos alguma luta no trânsito, nós somos provados. E muitas vezes nós falamos algo que não agrada o Senhor. Muitas vezes nós pronunciamos palavra que não vem do Senhor. Então, queridos, nós temos que vigiar, nós temos que entender que essa obra da carne, ela não pode fazer parte da nossa vida. Se nós queremos herdar o reino dos céus, nós temos que viver em espírito. Nós temos que pedir ao Senhor todos os dias, para que nós sejamos trabalhados. E essa esperança de libertação, ela tem que estar no nosso coração. Porque se depender de mim, se depender de você, se depender da vontade da carne, nós nunca vamos fazer isso. Mas como que nós fazemos para quebrar a vontade da carne, para eliminar aquele pecado que muitas vezes está entranhado dentro de mim e de você? Nós temos que orar, nós temos que jejuar para que essa vontade seja queimada. Para que isso que está em nós seja desfeito para a honra e glória do Senhor. E essa possibilidade que vem de Deus, através de Jesus, para mim e para a sua vida, ela vai concretizar se realmente nós abrirmos o nosso coração. Então, queridos, é uma das coisas que nós precisamos. Mas para nós entendermos exatamente esse capítulo 8, a primeira coisa que nós temos que entender, se você pegar aí do versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 8, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós temos que entender que a primeira coisa que nós devemos fazer é que aqueles que estão em Cristo e que andam de acordo com o Espírito, a Bíblia diz, não há condenação, pois a morte de Cristo os libertou da lei do pecado e da morte, cumprindo o requisito da lei.
Mas muitas vezes, querido, nós estamos amarrados ao pecado, ao passado. Tudo que vem para nós, algo que vem para abençoar nossas vidas, nós começamos a voltar lá atrás. Começamos a lembrar de coisas que nós passamos lá no passado. Coisas que às vezes nos deixaram angustiados, coisas que às vezes te deixou abatido, mas você começa a buscar aquilo novamente. Mas essa palavra está dizendo que aqueles que estão em Cristo e andam de acordo com o Espírito, não há condenação. Então nós temos que tomar posse dessa palavra. Não é fácil, queridos, porque quando nós decretamos, quando nós falamos aqui nessa noite, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas para isso nós temos que passar por algumas etapas. Nós temos que passar por alguns tratamentos para que a gente chegue a esse ponto, para que a gente chegue a isso que Jesus quer para nossas vidas. E aí, em segundo lugar, quando você vê aí no versículo 5 a 8, afirmam que inclinando nossas mentes às coisas do Espírito e não da carne, somos capazes de agradar a Deus e ainda desfrutar da vida e paz que Ele nos dá. Olha que legal, do versículo 5 a 8, diz assim, porque os que se inclinam para a carne, cogitam coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito dá para a vida e paz. Versículo 7, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Como que nós vamos agradar a Deus se a gente está agindo na carne? Como que nós podemos agradar a Deus se nós ainda não sentimos o Espírito Santo dentro de nós? E é interessante que nessa parte desses versículos, ele fala como o Espírito Santo atua. Primeira coisa que ele faz, ele derrama o amor de Cristo no meu e no seu coração. Como é maravilhoso nós recebermos esse amor de Cristo. Porque se depender do meu amor, se depender do amor seu, do amor próprio, nós não fazemos nada nessa terra. Mas quando nós recebemos esse amor de Cristo, o qual morreu naquela cruz pelo meu e pelo seu pecado, nós entendemos que o Espírito Santo, ele derrama esse amor sobre o nosso coração. A segunda coisa, ensina a andar no Espírito Santo. Queridos, não é de qualquer maneira. Quando a gente vai fazer uma visita, quando nós vamos fazer algo no reino de Deus, quando nós vamos levar uma palavra na célula, quando nós vamos fazer o discipulado, nós temos que orar, nós temos que pedir o Espírito Santo para ir à nossa frente. Porque se a gente fizer do nosso jeito, pode ser que você tenha uma sabedoria humana. E ali vai fazer com a sabedoria humana, mas não tem nada de espiritual. Eu me lembro de uma certa senhora que congregava numa igreja onde eu estava antes. Essa senhora tinha mais de 80 anos e ela não sabia ler e nem escrever. Mas um dia ela falou para mim assim, irmão Davi, lê para mim, por favor, o Salmo 32. Aí eu li o Salmo 32 para a irmã Maria. Aí ela falou assim, agora deixa comigo. E ela foi pregar o Salmo 32. Eu fiquei maravilhado, queridos. Porque uma mulher que não sabia ler, não sabia escrever, mas ela tinha o Espírito Santo dentro dela. Então o Espírito Santo, ele quer te visitar, o Espírito Santo quer te usar nessa terra, mas muitas vezes nós bloqueamos o Espírito Santo por causa da vontade da carne, por causa da obra da carne que nós ainda não abandonamos. Então é preciso tirar toda essa obra da carne das nossas vidas, para que nós possamos fazer a obra de Deus, porque quando ele fala aqui, desfrutar da vida e a paz que Ele nos dá. Ele é o maior interessado em nos dar a vida, Ele é o maior interessado em nos dar paz, paz no seu trabalho, paz dentro do seu lar, paz na sua família, na sua escola. Isso Deus quer nos dar, mas nós só receberemos isso se a gente estiver ligado, se nós recebermos esse Espírito Santo sobre as nossas vidas. E em terceiro lugar, quando ele fala aqui do versículo 9 ao 17, aprendemos que agora somos a habitação do Espírito de Deus, por quem podemos subjugar os feitos do corpo e desfrutar de bênçãos presentes e futuras como filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa, nós podemos desfrutar de bênçãos presentes e de bênçãos futuras como filhos de Deus. E aí a partir do versículo 9 diz assim, vós porém
não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça de Deus. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Versículo 12, ele fala de filhos e herdeiros, fala assim: assim pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, para receber o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Esse Abba Pai é meu pai, o meu pai, meu paizinho. O próprio Espírito testifica o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Então nós podemos subjugar os feitos do corpo e desfrutar dessas bênçãos presentes e futuras como filhos de Deus. Então, quando nós entendemos que ser filho de Deus, nós temos um grande privilégio. Primeiro, dignidade de ser filho. Depois, a riqueza de sua herança, bênção de sua amizade, poder do reino de Deus, privilégio de sacerdócio, preciosidade da comunhão e posse de todas as bênçãos. E se você olhar um pouquinho à frente, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21 e 23, ele fala das bênçãos presentes e futuras. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios 3, 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Bênçãos presentes e futuras. Também lá em João 14, 3, a Bíblia diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha que grande privilégio. Mas só receberemos isso se nós realmente formos a habitação do Espírito. O nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. Por isso que nós temos que cuidar desse corpo. Às vezes a gente brinca muito sobre isso, né? Tem que fazer um exercício físico, tem que vigiar, mas na verdade é isso mesmo, porque é templo do Espírito Santo. Então nós temos que vigiar em todas as áreas, seja na área física, seja na área espiritual, para que a gente seja a habitação do Espírito. E as bênçãos de ser filhos de Deus são ampliadas no resto do capítulo. Aí nós recebemos as bênçãos na família, na vida financeira, em todas as áreas. Nós somos mais do que abençoados, porque a palavra de Deus, ela tem promessa para mim e para você. E também, queridos, passeando um pouco aí nesse capítulo 8, no versículo 18 ao 25, diz que nós somos consolados com o fato de que os nossos sofrimentos atuais não significam nada quando comparados com a nossa redenção final, que será revelada na eternidade. O que nós esperamos ansiosa e pacientemente. Então, queridos, o que nós passamos hoje, eu não sei qual que é a sua situação aqui nessa igreja hoje, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei se você veio arrastado, se você chegou aqui um caquinho, se você chegou aqui muito preocupado, muito perturbado, mas eu tenho que te dizer que o sofrimento atual não é nada mediante aquilo que o Senhor tem para mim e para você. E eu gosto muito, 2 Coríntios 4, 16, que diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário,
mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporárias, e as que não se veem são eternas. Eu até dei um exemplo aqui pela manhã. Eu não sei quem estava acordado e percebeu a chuva de anteontem. Confesso para vocês que eu fiquei assustado. 53 anos de idade, eu não lembro de uma chuva como aquela. Mas foi temporário, passou. Demorou mais ou menos 1h20, 1h30, mas passou. Então, queridos, muitas vezes a gente fica agarrado no sofrimento aqui da terra. Meu Deus, mas isso não passa, que coisa terrível, a minha família está passando por isso, por aquilo, as portas de emprego não se abrem, eu tenho passado muita turbulência dentro da minha empresa, eu tenho sido perseguido dentro do meu trabalho, eu tenho tido muita dificuldade lá na faculdade, na universidade onde eu estudo. Mas, querido, a palavra de Deus está falando que esses sofrimentos são temporários, isso vai passar. E aí a palavra de Deus está falando, sofrimentos atuais não significa nada quando comparados com a nossa redenção final. Mas para receber essa redenção final, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Nós temos que buscar o Espírito Santo todos os dias e abandonar as obras da carne sobre nossa vida. E no versículo 26 ao 30, somos informados sobre o privilégio de termos o Espírito Santo e de Jesus intercedendo por nós, garantindo que todas as coisas vão trabalhar conjuntamente para o nosso bem, uma vez que fomos chamados de acordo com o propósito de Deus. E eu te pergunto nessa noite, qual que é o chamado que Deus tem na sua vida? Você tem realmente cumprido esse chamado? Porque eu tenho visto muitas pessoas, pastor, eu tenho um chamado para ir para a África, eu tenho um chamado para pregar nesses morros, eu tenho um chamado para fazer isso, fazer aquilo, mas muitas das vezes é na empolgação. O primeiro chamado que nós temos é para dentro da nossa casa, é para a nossa vizinhança. De segunda para terça, eu ouvi um barulho, uma pessoa embaixo lá do prédio onde eu moro, e a pessoa conversando com o cachorro, como se estivesse conversando com uma pessoa. E ele falava assim, entra para dentro, se você não quiser entrar, fica aí na chuva então, e não sei o quê. E eu acordei com aquilo ali. Mas olha que coisa interessante, irmãos. Quando eu comecei a observar aquele senhor, o Espírito Santo falou comigo na hora. Você acordou preocupado com o barulho, ou você acordou para interceder por ele e orar por ele? Porque ele é um filho também. E a partir daquele momento, Deus começou a ministrar no meu coração. Eu comecei a olhar, que tenho o privilégio de morar ali no alto ali, vejo quase a cidade toda, e comecei a olhar para aquelas casas, nessa direção, naquela direção de lá, e o Senhor começou a falar no meu coração, quantas vidas estão dentro daquelas casas, precisando ouvir a palavra do Senhor, quantas vidas estão ali passando por sofrimentos, o que você tem feito por essas vidas? E sabe que hora que eu saí daquela varanda? 4:50 da manhã. Como que Deus falou comigo? Através de um barulho. Então eu creio, queridos, que muitas das vezes algo acontece na nossa vida, é para nos despertar, para a gente ver o que o Senhor tem para mim e para você. É o chamado que Deus tem para mim e para você. E no final eu ainda fui cobrado. Por que você não desceu lá e não orou por aquela vida? Olha como que o Espírito Santo age. E muitas vezes nós não damos ouvido. A gente acha assim, isso foi uma coincidência, isso aconteceu por acaso, meu sono estava leve. Não, aquele que está ligado no Espírito, aquele que está fazendo a obra do Senhor nessa terra, confiando que Deus trabalha em nosso favor, muitas coisas que acontecem conosco, é um alerta de Deus para a gente começar a fazer a obra nessa terra. E queridos, nós temos perdido tempo com muitas coisas. Às vezes a gente fica 2h30, 3 horas na frente da televisão e o nosso time do coração ainda perde. A gente fica assistindo o futebol, a gente perde tanto tempo. Quantas pessoas dentro da casa de Deus acompanhando seriados, acompanhando novelas. Fui no aniversário um dia desse e a pessoa preocupada que as pessoas fossem embora porque ela tinha que assistir uma novela. Falei, meu Deus, que coisa terrível.
Mas nós que estamos buscando o Espírito Santo, nós temos que ficar ligados naquilo que o Senhor tem para mim e para você. E é hora da igreja se despertar, é hora da igreja se levantar. Quantas vidas estão querendo, desanimar, quantas pessoas querendo passar por dificuldades aí, passando por dificuldades, e nós como servos de Deus, a gente fica olhando, a gente não faz nada. Então nós temos que atentar para o que está acontecendo à nossa volta. E lá em 2 Coríntios 5,17, muito conhecido esse versículo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, queridos, nós temos que olhar para frente. Você é nova criatura. Você nasceu para ser um vencedor. Não deixe que o inimigo venha roubar a sua bênção. Não deixe que o inimigo venha colocar palavras na sua mente. Você não vai conseguir. Você é um derrotado. Está repreendido em nome de Jesus. Nós temos que aprender a orar, nós temos que aprender a pedir ao Senhor para que esse sofrimento passe e que nós sejamos cheios do Espírito Santo a cada dia. E finalmente, quando nós lemos aí do versículo 31 ao 39, diz assim a palavra: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, queridos, nós temos que tomar posse dessa palavra. Nós recebemos a garantia de que, como eleitos de Deus, nada pode nos afastar do amor de Deus, e que todas as coisas somos mais que vencedores por intermédio daquele que nos amou. Então nós temos que tomar posse dessa palavra. E também, queridos, nós recebemos vitórias. Quantas vitórias Deus tem nos dado? Eu sempre digo, se eu for parar hoje para analisar a minha vida até hoje, 19 anos, na presença do Senhor, eu tenho muito mais para agradecer ao Senhor do que pedir. Claro que nós estamos sempre pedindo, mas é motivo de agradecer ao Senhor até o final da minha vida, porque Ele tem cuidado de nós. E aí nós temos a vitória sobre o pecado pela graça. Nós recebemos também a vitória sobre Satanás pela palavra. A palavra de Deus, ela traz para mim essa bênção. Também nós recebemos a vitória sobre o mundo pela fé. Como que o mundo tem oferecido coisas? Eu fico observando quantas bandejas são oferecidas. Esses jovens que vêm para essas universidades, chegam de outras cidades, talvez sejam até convertidos, pessoas que servem a Deus, mas quando chega dentro da universidade, não é só na universidade, eu estou falando do mundo. Quantas bandejas são oferecidas para que eles façam a troca? Ah, se você me servir, vai ser assim, assim, assim. Mas nós temos que considerar que nós somos filhos de Deus e nós temos que obedecer a palavra. Recebemos a vitória sobre toda circunstância da nossa vida. Recebemos a vitória sobre o medo da morte. Tem crentes hoje que têm medo de morrer. Falei, meu Deus, morrer não. Mas nós temos que estar preparados, querido, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Eu não sei se os irmãos conhecem, uma nossa irmã de uma outra denominação, canta que é uma maravilha, foi fazer os exames e constatou ali que ela estava toda tomada por um câncer. Mas quando as pessoas que visitam essa irmã, eles voltam de lá maravilhados, como que ela consegue tirar forças para ainda falar da palavra do Senhor. Falei, eu estou no centro da vontade do Senhor, seja feita a vontade dEle na minha vida.
E nós lembramos também da nossa irmã Alcione, que quando ela estava internada ali em Muriaé, os médicos mandaram ela ir para casa, 20 dias de vida. Para a glória de Deus, ela ficou mais 2 anos conosco aqui, e a família toda converteu. Então, queridos, tem um para quê em todas as situações, e nós recebemos vitórias que nós não imaginávamos. Nós recebemos vitórias de coisas que a gente nem pensava, e o Senhor nos dá essa vitória, porque é garantia dEle. Como eleitos de Deus, nada pode nos afastar do amor de Deus. E eu tenho visto pessoas abandonando Jesus por pequenas conversas. Eu tenho visto pessoas abandonando a casa de Deus porque não foi com a cara do irmão. Eu tenho visto pessoas abandonando a casa de Deus porque não concorda com isso ou não concorda com aquilo. Vá para a palavra, meu irmão. A nossa resposta que nós precisamos está na palavra de Deus. Não tem como nós discutirmos com alguém se nós não conhecermos a palavra. Por isso que a própria palavra diz: conhecereis a palavra e a palavra vos libertará. Então nós, como eleitos de Deus, nada pode nos afastar desse amor. E lá em Apocalipse 3, 21, a Bíblia diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos que almejar isso também. Nós temos que almejar a glória. Nós temos que entender que a lei não nos condenará, porque Cristo é o fim da lei. Guarda esse versículo. A lei não nos condenará, porque Cristo é o fim da lei. Está lá em Romanos 10, 4. Então, querido, quando Cristo morreu naquela cruz, todo o nosso pecado foi cravado naquela cruz. Mas às vezes a gente continua na mesmice. A gente continua pedindo perdão, pecando, pedindo perdão, pecando. E não muda de vida. Não pede o Espírito Santo para habitar dentro de nós. Nós temos que ter mudança de vida. Quando fala de conversão, é mudar de direção. Mas muitas vezes nós estamos na mesma direção e ainda achamos que nós estamos certos. Então, queridos, que nós tomamos posse dessa palavra. E diante dessas verdades, podemos erguer a cabeça e assumir uma vida cristã digna da salvação que recebemos. Nós temos que erguer a nossa cabeça. Quando nós falamos, sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu não sou mais do que vencedor porque eu sou um excelente profissional. Eu não sou mais do que vencedor porque eu sou muito forte fisicamente. Eu sou mais do que vencedor porque Cristo está em mim. Eu sou vencedor em Cristo Jesus. E que resposta nós podemos dar diante de tantos benefícios que nós recebemos de Jesus? Nós temos que fazer essa pergunta. O que eu tenho para fazer? Qual que é a resposta que eu tenho que dar para o Senhor? A primeira resposta é que nossa alegria pela salvação não deve apagar o nosso senso de missão. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Que muitas vezes, estou falando de mim, a gente converte e a gente quer ganhar todo mundo para Jesus, a gente começa a ir atrás, a gente ora muito, a gente lê muita palavra, daí a pouco a gente começa a relaxar. Vai perdendo o foco daquela missão, perde a alegria daquela missão. Então a nossa alegria pela salvação não deve apagar o nosso senso de missão. E aí, querido, para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação. Mas para os que ainda não conhecem Jesus, sim, haverá condenação. Está aí uma grande missão. Pregar a palavra de Deus para essas pessoas. Mostrar a verdade para essas pessoas. E quantas vezes, lá no nosso trabalho, na escola, dentro da nossa família, nós temos oportunidade de falar dessa verdade e a gente não fala. A gente negligencia essa palavra. E aí, queridos, precisamos anunciar essas verdades ao mundo o quanto antes, porque o mundo está perecendo, as pessoas estão perecendo por falta de conhecimento da palavra. Qual que é a missão que Deus deu para você? Talvez você esteja aqui nessa noite pensando assim: ah não, eu fui chamado para sentar aqui, ouvir uma palavra e ir embora para casa. Não. Quando nós entendemos que nós fazemos parte dessa grande comissão, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Isso é para mim e para você, isso é para todos. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha de falar. Ah, pastor, mas eu não gosto de falar com as pessoas. Mas você pode dar um testemunho. Você pode
pelo seu testemunho, as pessoas vão observar aquilo que está acontecendo na sua vida. Então, queridos, não perca essa alegria pela salvação. Lembra do tema de ano passado? Voltando ao primeiro amor? Nós temos que voltar ao primeiro amor todos os dias. Acender aquela chama novamente, não deixe essa chama apagar no seu coração. Porque a obra que Deus começou na sua vida ainda não terminou. A obra que Deus começou na minha vida ainda não terminou. É todos os dias nós temos que melhorar na presença do Senhor. E em segundo lugar, a nossa justificação é uma obra completa, mas a santificação é ainda um trabalho em andamento. Olha que coisa tremenda. A justificação é uma obra completa. Nós fomos justificados naquela cruz, quando Jesus morreu naquela cruz. Mas a nossa santificação é ainda um trabalho em andamento. Todos os dias, nas minhas orações, eu acordo pela manhã e falo: Senhor, me ajuda, me perdoe se eu falei alguma palavra que não agradou o Senhor. Me perdoe, Senhor, se muitas vezes eu tive alguma atitude que não está de acordo com a Tua palavra. Me ajuda nesse dia de hoje, por onde eu entrar, coloca as palavras do Senhor na minha boca, que eu não venha falar de mim mesmo, mas que eu venha falar do Senhor. Isso é andar em santificação, buscar a santificação a cada dia. Quanto à justificação, não precisamos fazer nada para sermos aceitos diante de Deus, pois Jesus já fez por nós. Mas quanto à santificação, precisamos continuamente arrepender, confessar e receber perdão para permanecermos em vitória. Queridos, é muito importante nos arrepender todos os dias. Todos os dias confessar os nossos pecados. Eu fiquei maravilhado essa semana que passou, que o irmão me procurou e falou assim: pastor, eu preciso conversar com o senhor, porque eu estava lendo lá em Tiago 5,16, eu entendi que nós temos que confessar pecados uns aos outros para que sejamos curados. Eu achei interessante que não é algo assim tão surpreendente, mas aquele irmão teve aquela humildade de me procurar e falar assim: eu já pedi perdão a Deus, mas eu senti a necessidade de procurar alguém e confessar esse pecado. Olha que coisa interessante, confessar pecados, querido. Pedir perdão, receber perdão, para que a gente permaneça na vitória. E em último lugar, a nossa vitória vem do fato de sabermos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham intensamente por nós. Eles estão todo o tempo trabalhando por nós. Qual que é o trabalho do Espírito Santo? Versículo 26 do capítulo 8 diz assim, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então aqui o Espírito Santo, ele está trabalhando em meu e seu favor. E interessante que a intercessão do Espírito Santo é uma ajuda específica que nós precisamos. Primeiro, a palavra ajuda literalmente significa agarra com e contra. O que significa isso? O Espírito Santo agarra o problema conosco e contra o nosso inimigo. Ele agarra o meu e o seu problema e luta contra o nosso inimigo. Que muitas vezes a gente pensa que o inimigo da nossa alma pode ser uma pessoa, sim, mas a maioria das vezes o inimigo da nossa alma é a falta de fé, a preguiça de ler a palavra, a falta de temor a Deus, a falta de sabedoria. Tudo isso é inimigo da nossa alma, então nós temos que lutar contra isso todos os dias. Ele se opõe ao nosso lado contra qualquer problema, dando-nos assim a segurança de resolvê-lo e sair bem no final. Não tem nada a ver com falar em línguas, isso não tem nada a ver. Isso é outra coisa. O Espírito Santo, ele intercede por nós, não nos diz nada, não escutamos nada e não sentimos nada quando ele intercede, mas ele está intercedendo por nós. Nesse momento que nós estamos aqui, louvando a Deus, participando dessa palavra, o Espírito Santo está no meu e no seu coração, testificando tudo aquilo que a gente precisa. Ele está intercedendo por nós. Quem sabe você saiu, deixou seu filho em casa, ele está cuidando do seu filho, ele está intercedendo pelo seu filho. Ele cuida nos mínimos detalhes. Se comunica com Deus em nosso favor. Deus não tem problemas para saber o que o Espírito tem em mente, porque Ele sabe o que há dentro de todos os corações.
Salmo 139, Ele sonda os nossos corações. Deus já sabe o que a gente vai fazer amanhã. Então, queridos, nós temos que entender que quando o Espírito Santo trabalha em nosso favor, conforme a vontade de Deus intercede pelos santos, lá no versículo 27 ele fala assim, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, queridos, o Espírito Santo, ele intercede por mim e por você. Esta é a petição perfeita que ele faz, porque conhece perfeitamente o que Deus deseja a nosso favor. O Espírito se encarrega de pedir a Deus o melhor para a nossa vida. Deus quer o melhor para mim e para você. Mas muitas das vezes nós entramos na contramão. Muitas das vezes nós queremos decidir de acordo com a nossa vontade. Hoje mesmo eu conversava com um jovem pela manhã. E ele falando da situação que ele está vivendo. Aí eu fiz uma pergunta para ele, mas você orou a Deus? Você ouviu a voz do Espírito Santo? Ele falou assim, mais ou menos as duas coisas. Não pode ser mais ou menos, querido. Tem que ter confirmação de Deus. Isso é em todas as áreas de nossas vidas. Até mesmo numa simples viagem. Para escolher um namorado ou uma namorada, o Espírito Santo tem que testificar no nosso coração. Para você escolher um emprego, se bem que hoje nós não podemos escolher muito, que a coisa está difícil. Mas aquele que é filho de Deus vai receber o melhor de Deus. Então ore a Deus, porque muitas vezes tem portas que são abertas, que aparentemente são portas abençoadas, mas talvez pode ser porta para nos tirar da presença de Deus. Então nós temos que pedir ajuda ao Espírito Santo, porque Ele encarrega de pedir a Deus o melhor para nossas vidas. E qual que é o trabalho do Pai? Nós falamos do Espírito Santo. E em segundo lugar, o trabalho do Pai. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra grega, cooperar, é sunégio. Significa literalmente obrar juntamente. Sunégio é a forma do substantivo que se traduz colaboradores. Lá em Romanos, um pouquinho à frente, em Romanos 16, abra aí por favor. Romanos 16, versículo 3 diz assim, ó. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Versículo 9. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Versículo 21. Saudai-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosíparo, meus parentes. Então aqui, queridos, essa palavra, quando ela fala de colaboradores, são pessoas que estão nos ajudando. Muitos outros textos nós vamos encontrar falando sobre colaboradores. O verbo sunégio está na forma de singular de sunegei. Portanto, o texto não diz literalmente que todas as coisas contribuem juntamente para bem, mas que Ele, o próprio Deus, obra e trabalha juntamente com todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Então, olha que coisa interessante. Isso se refere à obra providencial de Deus, que atua em tudo que sucede na vida dos seus filhos, com um fim em mente, e esse fim é o bem. Deus deseja que nós recebamos o bem lá no final. Eu já ouvi uma palavra uma vez que o pastor falava sobre isso. Não importa como você começou, o importante é como nós vamos finalizar, porque a coroa da vitória, os galardões que nós vamos receber é lá no final. Mas muitas vezes, querido, nessa pequena passagem que nós temos aqui, a gente fica meio atribulado, a gente fica achando que Deus não está trabalhando em nosso favor. Eu achei muito interessante, na conferência que nós participamos, o pastor, um dos pastores que ministrou lá, ele até esteve aqui na igreja, o pastor Gumer, eu não sei se os irmãos lembram, ele pegou um rolo de barbante e pediu um auxiliar lá da igreja para levar aquele barbante lá para o final. E eu falei assim, o que esse pastor vai pregar com isso? E na ponta daquele barbante tinha um pedacinho assim, de cor marrom. Aí ele falou assim, isso aqui é a nossa vida. Esse pedacinho aqui marrom é a vida que nós temos aqui na terra. Agora, esse barbante enorme que está na igreja toda é a vida eterna. E nós só vamos herdar essa vida eterna e ter proveito dessa vida eterna que não tem fim, dependendo do que nós passarmos nessa vida aqui na terra.
E aí, queridos, como que Deus usou aquele homem para falar naquela noite? E realmente, se a gente pensar, como eu falei bem no início dessa pregação, nós perdemos tempo com muita coisa. E muitas vezes nós deixamos de ler a palavra de Deus, nós deixamos de orar, nós deixamos de visitar alguém, nós deixamos de ajudar alguém que está precisando. Mas às vezes a gente perde tempo com tanta coisa, mas Deus quer o bem. E finalmente, o trabalho de Jesus, o Filho de Deus, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8:34. A palavra intercede, no grego, traz a ideia de disposto a salvar. Ou seja, Ele está de braço aberto para salvar aquele que ainda não conhece a sua palavra. Mas muitas das vezes vai depender também do nosso auxílio, né? A gente levar essa palavra, a gente mostrar esse amor para as pessoas. Um dia desse eu conversando com um jovem, no velório, e esse jovem falando para mim que nunca ouviu ninguém falar para ele de Jesus como eu falei. E eu não falei nada para ele. Porque simplesmente ele falou assim, meu tio morreu e agora vai ficar vagando por aí. Foi a oportunidade que ele me deu para pregar para ele. E aí ele estava perto dos familiares, eu conheço os familiares, peguei ele para o braço, fui lá para fora com ele, fiquei conversando com ele um pouquinho. Como que aquele jovem chorou? Como que aquele jovem ficou quebrantado? E para a glória de Deus, ele veio aqui à igreja hoje pela manhã. Então eu vejo, queridos, que nós temos que anunciar essa palavra, nós temos que ajudar essas pessoas, porque Jesus está disposto a salvar essas pessoas. Ele está de braços abertos, mas muitas das vezes nós estamos julgando as pessoas, falando, não, esse aí não tem jeito para ele, não. Tem jeito sim, queridos. Se teve jeito para mim, tem jeito para todos. Porque muitas vezes eu falo de mim mesmo, porque eu sei o que eu passei, eu sei quem eu fui lá atrás, eu sei o que Deus está fazendo na minha vida hoje. Então Jesus, Ele está disposto a salvar. Cristo é o que também intercede por nós. Consideremos dois fatos aqui, olha só que coisa interessante. Primeiro, se o juiz é também nosso advogado, e esse advogado intercede por nós, ninguém nos conseguirá condenar. Essa palavra está lá em 1 João 2, 1, 2, que diz assim, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, Ele é o nosso advogado junto ao Pai. E Ele fala ainda, essa intercessão não acontece por meio de oração vocal, como nos dias que ele esteve aqui na terra, ou como suplicando o juiz irritado, mas pela oferta de sua vida por nós, pela apresentação do seu sacrifício, oferecendo as orações e louvores de seu povo, declarando como sua vontade, que tais bênçãos sejam concedidas a eles, e cuidando disso, para os benefícios de sua morte, sejam aplicados àqueles para quem foram designados. E aí, finalizando, esta é uma obra perpétua. Essa palavra está lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 23, 25, que diz assim, ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, ou seja, perpétuo. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, o Filho de Deus, Ele intercede por nós, Ele está à direita do Pai, e Ele intercede por mim e por você. Embora a morte continue sendo experimentada pelo corpo, a vida prevalece porque aqueles que estão unidos em Cristo vivem na esfera do Espírito. Então, queridos, que a gente viva essa palavra, que a gente toma posse, quando nós dissemos mais cedo nessa pregação, em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa palavra que eu deixo para a igreja nessa noite. E que o Espírito Santo possa nos visitar a cada dia. Que nós possamos mesmo ser filhos abençoados nessa terra. Que nós possamos receber do Senhor as vitórias que tem, as promessas que tem nessa palavra. Porque Deus garante a vitória para mim e para você.
Então, queridos, que nessa noite nós possamos sair daqui cheio do Espírito Santo, que nós venhamos receber do Senhor as promessas de que seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém?